Então, bom dia a todos. Hoje nós vamos falar dos marcadores ósseos. Aqui não são análises, não são exames tão frequentes assim que a gente vê nas rotinas de laboratório, mas que tem sua importância. Não são únicos, né? A gente tem os exames de imagem também, até são preferenciais para diagnóstico de doenças ósseas, mas os marcadores ósseos são muito importantes, principalmente também para o acompanhamento de tratamentos. Tá? Então, só para iniciar, eu coloquei 2 slides que eu senti falta depois, tá? Falando sobre o osso, os ossos. Então, os ossos são tecidos, são um tecido rígido, tá? Que tem como função principal sustentação, ou seja, serve para a gente ficar na postura ou fora dela, quando a gente é meio torto, né? Tem a escoliose, lordose da vida, para proteção dos órgãos internos, né? Então, os nossos órgãos mais importantes ficam protegidos pela caixa torácica, por exemplo, como coração, pulmão. Servem de ponto de fixação para os músculos, para que eles contraiam, relaxam e a gente consiga se movimentar. São, principalmente, depois do nascimento, o local onde as nossas células sanguíneas são formadas, né, na medula óssea. E também são o principal reservatório de íons do nosso corpo, né? Então, nossas reservas de cálcio, magnésio, fósforo, zinco e os demais minerais, eles ficam armazenados nos nossos ossos, tá? Então, todos os nossos ossos, eles têm 2 revestimentos, tá? O periósteo, que é um tecido conjuntivo bem fino, que fica revestindo a superfície externa do osso, e o endósteo, que é um tecido conjuntivo que reveste as cavidades internas do osso, tá? Os espaços internos, como, por exemplo, o espaço da cavidade medular da medula óssea. Tá? Então, dentro da medula óssea, né, que é uma estrutura mole, é algo parecido com a gelatina, que fica dentro da medula do osso duro, tá? A gente tem a medula óssea que pode ser de 2 tipos, tá? Quando a gente é criança e adolescente, a gente tem praticamente na medula todos os ossos aí, medula óssea vermelha, né? Que é a medula óssea que é principalmente constituída de células progenitoras, né, hematopoéticas, as células tronco do sangue que dão origem a todas as nossas células sanguíneas, né, hemácia, as plaquetas, neutrófilo, eosinófilo, linfócito, tudo isso é a medula óssea vermelha que produz, porque é a medula óssea ativa. Né? Quando a gente é adulto, né, a medula óssea dos ossos longos, ela é, digamos assim, inativada, e aí ela é incorporada gordura nela, tá? Tecido adiposo gorduroso, e aí ela se transforma em medula óssea amarela, que não mais produz células hematopoéticas, tá? É como se ela ficasse adormecida. Por que adormecida? Porque em situações de necessidade de aumento de produção de células sanguíneas, essa medula óssea amarela ela pode novamente ser ativada para a produção de células do sangue, tá? Em casos de hemorragias graves, doenças hematológicas com anemia severa, essa medula óssea amarela, ela pode voltar a ficar ativa, se transformando em medula óssea vermelha, tá? Mas essa parte não tem tanto envolvimento com o que a gente vai falar. Aqui só mostrando a estrutura de um osso, aqui um osso longo, né? Não consigo dizer, mas talvez seja um fêmur pela cartilagem aqui, talvez não seja. Então a gente tem aqui no osso, né, as cartilagens nas extremidades, onde o osso articula com outros ossos, né? E aí para a gente ter absorção de impacto, uma movimentação entre ossos que não seja com muito atrito, né? A gente tem as cartilagens, a gente tem na ponta dos ossos uma região chamada de epífise, né?
E entre a epífise e a diáfise, a gente tem, ao longo do período onde a gente está crescendo ainda, a região metadiafisária, que é a região onde o nosso osso cresce, tá? E faz com que nós aumentemos de tamanho. Aí a diáfise, que é a região central, que não cresce. Aqui a gente está vendo a cavidade medular, né? Um espaço, entre aspas, oco, que é preenchido pela gelatina da medula óssea, seja a medula óssea amarela ou vermelha. Tá? Tem vasos sanguíneos para nutrir o osso. E a gente tem o osso, quando a gente tem um corte transversal nele, né? A gente tem o osso de formas diferentes. Né? Aqui, nessa região mais central do osso, a gente tem um osso que a gente chama de osso esponjoso, que a gente vê vários buraquinhos, né? E aqui, mais na extremidade, a gente vê o osso mais duro, né? Que é a região que não tem tantos buraquinhos da porosidade do osso. Aqui do lado a gente tem uma fotografia de microscópio, né, mostrando as células hematopoéticas. Então tem células progenitores de neutrófilos ou neutrófilos maduros, bastonetes. Também tem promielócito, né, que são células imaturas, que normalmente a gente não vê essas células na corrente sanguínea, normalmente, de um paciente saudável. Né, a gente não vê promielócito, que são células que vão dar origem aos neutrófilos, basófilos e eosinófilos, né, mas que estão apenas na medula óssea. Existe a possibilidade deles aparecerem no sangue? Sim, existe. Mas quando eles são encontrados no sangue, isso é indicativo de algum tipo de anormalidade na síntese e na produção das células sanguíneas, certo? E uma coisa importante, né, que a gente precisa entender é que esse osso aqui, ele está o tempo todo num processo que a gente chama de processo de remodelação óssea, tá? O osso, ele não é formado, né, esse osso duro, e fica desse jeito o tempo todo. Não que ele fique mole, mas ele não é uma estrutura estática. O osso é uma estrutura dinâmica. Tá? Então, para manter a qualidade do osso, essa dureza e a relativa flexibilidade que o osso tem, esse osso ele passa por dois processos o tempo todo, chamado de formação óssea e reabsorção óssea. Tá? Então, esses dois processos, eles estão ao longo do nosso desenvolvimento em equilíbrio, tá? Enquanto a gente está crescendo, né? Eu falo da infância, adolescência, até chegar na fase adulta. A gente tem um processo de formação óssea um pouco mais intenso do que de reabsorção óssea. E à medida que a gente vai chegando na fase idosa, algumas alterações hormonais, entre outras alterações, vão fazendo com que o processo de reabsorção, que é como a gente vai ver que é um processo meio que de digestão do osso, ou de destruição do osso, ele acaba ficando fora de equilíbrio. Então, a gente tem um pouco mais de reabsorção do que de formação. E aí a gente tende a ter um osso que vai enfraquecendo ao longo da idade, tá? E aí a gente tem um equilíbrio ao longo da nossa vida desse processo de formação e de reabsorção. Então, o processo de reabsorção vai destruindo o osso e, ao mesmo tempo, né, concomitantemente, o processo de formação vai fazendo o osso novo, tá? Então, esse processo de destrói osso, forma osso, destrói osso, forma osso, destrói osso, forma osso, é importante para que a gente sempre tenha um osso novo, um osso renovado, tá? Porque o fato dos ossos serem nosso reservatório de minerais, para que esse mineral que está fixado, né? Os minerais no osso, cálcio, magnésio, fosfato, entre outros,
ele não está no osso ali livre, né? Ele está preso na forma de cristais, tá? Principalmente cálcio, fósforo, magnésio, na forma de cristais, que a gente chama de cristais de hidroxiapatita, que são os cristais que fazem com que o osso seja duro, né? Que dão a dureza do osso. E aí, se eu estou precisando de cálcio, eu preciso destruir esse cristal. Então, existe um tipo de célula específica, que são os osteoclastos, tá? A gente vai ver, que liberam substâncias no osso, normalmente substâncias ácidas, que dissolvem aquela parte do osso para liberar cálcio, liberar minerais, e aí esses minerais são liberados e, concomitantemente, logo depois, os osteoblastos vêm e refazem aquela parte da matriz que foi digerida para liberar cálcio. Tá? E aí os nossos ossos, eles estão o tempo todo nesse processo que a gente chama de remodelação. É um processo onde a gente tem um equilíbrio entre formação e reabsorção óssea. Sempre que a gente tiver um desequilíbrio entre esses dois processos, a gente vai ter o acometimento de algum distúrbio nesse osso. Tá? A gente vai ver lá no final. E aqui a gente vai falar, quando a gente fala de marcadores ósseos, a gente tem grupos de marcadores, tá? Então, marcadores ósseos relacionados à composição do osso, tá? Marcadores ósseos relacionados ao processo de formação óssea e marcadores relacionados ao processo de reabsorção. Quando a gente fala de composição óssea, a gente tem como marcadores a dosagem dos íons, né, principalmente cálcio, fósforo e magnésio, e também os marcadores hormonais, como o parato-hormônio, a calcitonina e a hidroxivitamina D, tá, que é a vitamina D3. Todos esses hormônios aqui, eles estão relacionados ao metabolismo ósseo em função da fixação ou liberação de cálcio, fósforo e magnésio dos ossos, tá? Então, a calcitonina e a vitamina D3, elas estimulam o processo de fixação de cálcio nos ossos, tá? E o paratormônio faz o contrário. O paratormônio, ele estimula a destruição do osso para que seja liberado cálcio para o sangue, porque está sendo necessário cálcio para diversas funções que o cálcio está envolvido. Tá? Na formação óssea, a gente vai ter, né, marcadores como a fosfatase alcalina, tá? Que a gente viu também lá na função hepática. Essa fosfatase alcalina, ela mantém um pH alcalino no ambiente, né? A gente pode fazer tanto a dosagem da fosfatase alcalina total, que é essa aqui, como também a dosagem da fosfatase alcalina óssea específica. Tá? Aqui a gente faz uma determinação enzimática e aqui a gente faz uma determinação imunoespecífica, semelhante a uma ELISA, tá? Para dosar a fração óssea da fosfatase alcalina. Para a gente saber se o aumento dessa fosfatase aqui realmente é em função de alguma alteração ou se é realmente em função do processo de formação óssea, se não é relacionada a uma isoenzima, como, por exemplo, a hepática. Tá? Só que nem sempre, né, se faz essa dosagem da fosfatase óssea, porque, obviamente, é uma análise mais cara, em função de ter atuação de anticorpos. E a gente também faz dosagem de osteocalcina, tá? Que é uma das proteínas que formam o que a gente chama de matriz óssea. Tá? Em relação ao processo de reabsorção óssea, como é que eu sei se está tendo muita reabsorção ou pouca? A gente vai dosar pelopeptídeos, CTX e NTX, piridinolina e deoxipiridinolina, hidroxiprolina, e também a gente vai ter a atividade da fosfatase ácida. Tá? A fosfatase ácida, ela também é uma enzima que tem em vários tecidos, mais especificamente a fosfatase ácida óssea é uma fosfatase que é resistente ao tartarato. Então, a gente dosa, a gente vê a atividade da fosfatase ácida tartarato resistente. A gente vai ver cada um desses marcadores, tá?
Então, quando a gente fala de íons, né, a gente tem no osso a parte inorgânica, né? Então, a gente tem os minerais, cálcio, fósforo, magnésio, eles estão formando cristais no osso, que são chamados de cristais de hidroxiapatita, tá? E no osso a gente também tem uma parte que é orgânica, tá? Então, no osso a gente tem a parte inorgânica, que são os minerais, na forma de cristais de hidroxiapatita, e a parte orgânica, que é em torno de 90% de colágeno do tipo 1. Mas também tem outras proteínas, como por exemplo a osteocalcina. Tá? E aí a gente tem a matriz óssea. Tá? A gente tem o, o osso em si. Tá? Aí a gente tem o paratormônio, que é produzido pelas paratireoides, a calcitonina pela tireoide, e a vitamina D3, né, a hidroxivitamina D, na sua forma ativa, que passa por um processo de ativação renal. Tá? Então, pacientes que, por exemplo, têm doença renal crônica, né, ou que fazem hemodiálise, eles têm uma tendência muito grande de desenvolver doenças ósseas, né, em função da dificuldade de reter o cálcio nos ossos, porque como ele não consegue reter o cálcio, porque os rins não estão funcionando, e os rins são importantes órgão para manutenção das concentrações de cálcio no sangue, né? E aí, em função, a hemodiálise, ela tem um papel essencial na sobrevida do paciente, né? Na, na vida do paciente, porque retira as substâncias que não podem acumular no organismo do paciente, mas ela não consegue regular, né, de forma 100% efetiva a concentração dos íons como os rins funcionais, eles conseguem, né? Então, muitos pacientes fazem hemodiálise ou têm doença renal crônica avançada, eles têm aumentos de paratormônio que fazem com que o cálcio dos ossos seja liberado e aí a gente tem um processo de reabsorção bem aumentado. E aí pode ter enfraquecimento dos ossos, entre outras alterações. Então, em relação ao cálcio, né, aos íons, a gente tem que 99% do cálcio está lá no esqueleto, né, está lá nos ossos. E apenas 1% está livre no plasma. Tá? O cálcio é um íon que tem sua concentração bastante regulada, tá? Porque ele participa de funções extremamente importantes, né? Como, por exemplo, o processo de coagulação, um processo cálcio dependente, né? O processo de neurotransmissão, né? De transmissão dos impulsos nervosos, depende de cálcio, a atividade de algumas enzimas, outro processo extremamente importante que depende de cálcio, a excitabilidade muscular, e aqui eu trago de forma mais específica a excitabilidade do músculo cardíaco, né? Então, tanto o excesso de cálcio quanto a deficiência de cálcio, ela pode levar a alterações da contração cardíaca extremamente importantes, né? Com o desenvolvimento de arritmias, fibrilação, dentre outras, né? Além da regulação da secreção de alguns hormônios. Então, regular a concentração do cálcio sérico ou cálcio plasmático é extremamente importante para o metabolismo de diversas funções do nosso organismo. Tá? Então, esse 1% de cálcio que está lá no plasma, que está no sangue, a metade dele está ionizado, tá? É cálcio carregado ou cálcio livre. Esse cálcio é o que está disponível para exercer todas essas funções, tá? Então, na verdade, a gente tem 0,5% de cálcio exercendo todas essas funções, tá? 0,5% de todo o cálcio que a gente tem no nosso organismo. 10% do cálcio está complexado a outras moléculas com carga negativa, ânions, e a gente tem em torno de 40% do cálcio ligado à albumina, tá? E essa ligação aqui, ela é dependente do pH, tá?
Então, as funções são essas. A absorção do cálcio, ela vem principalmente pela dieta, tá? E ela depende da vitamina D para ser absorvida, tá? Para eu fazer essa regulação. Então, quais são as alternativas de determinação de dosagem de cálcio, né? A gente tem a dosagem do cálcio, que é o cálcio que não está ionizado, é o cálcio total, tá? A gente pode usar a amostra tanto de soro, como pode usar a amostra de plasma heparinizado, tá? Não pode usar de jeito nenhum EDTA. Alguém sabe por que é que não pode usar EDTA para fazer dosagem de cálcio? Porque EDTA é um quelante de cálcio, né? Exatamente. O EDTA, ele faz com que o sangue não coagule se ligando ao cálcio, né? Como a gente falou aqui, o cálcio é essencial para a coagulação. Na hora que o EDTA se liga ao cálcio, não tem cálcio para coagular, o sangue não coagula. Mas se eu utilizar EDTA, eu também não vou dosar o cálcio, porque ele vai estar ligado no EDTA, né? Então, ou soro ou plasma heparinizado. Normalmente a gente usa o soro. Professor, esse Oi. cálcio ionizado, no caso aí, seria aquele cálcio iônico da gasometria? Exatamente. Exatamente isso. Ó, o que a gente tem aqui embaixo, ó, cálcio, cálcio ionizado. Esse cálcio que eu estou mostrando aqui, eu vou mostrar aqui, é a dosagem do cálcio total, que a gente usa um kit, igual a gente tem um kit para dosar glicose, colesterol, existe um kit para a gente dosar o cálcio total, tá? Ele dosa todas essas frações do cálcio aqui. O livre, o complexado e o ligado à albumina, tá? A gente tem um indicador que vai se ligar ao cálcio, vai formar uma coloração e a gente vai no espectrofotômetro ler, tá? Mas, dependendo do que o clínico está avaliando, é mais interessante ele saber a dosagem de quanto tem de cálcio ionizado, que é o cálcio que está livre, é o cálcio que está ali disponível para desenvolver as funções. A gente só consegue dosar ele através de um equipamento que faz a determinação específica desse cálcio com carga, que são os eletrodos seletivos. A gente tem equipamentos, lá na escola, acho que a gente não tem. É um equipamentozinho que a gente pega o soro, tá? Ele aspira, e aí tem, se não me engano, tem 4 eletrodozinhos, um para cada íon que ele dosa. Ele dosa cálcio, cloro, fósforo, e tem um outro íonzinho que eu não lembro, tá? Que é a mesma metodologia que o gasômetro faz, tá? Então, na gasometria, essa dosagem do cálcio, se não me engano, tem também cálcio que tem cloreto lá na gasometria, é um eletrodo seletivo, tá? Então, é um eletrodozinho com corrente elétrica que faz a determinação específica desse cálcio. Esse aqui a gente não tem lá na escola, até onde eu sei. E aí o que a gente faz lá é a dosagem de cálcio total. Então a gente tem essas duas formas de determinar o cálcio. O fósforo, ele é um componente também importantíssimo do nosso metabolismo ósseo. Tá? Ele está 85% no esqueleto, na forma de fosfato inorgânico, né? Nessas duas formas de fosfato. 15% dele está livre no plasma, ou está no plasma, e 55% está livre. Tá? Também pode estar ligado a proteínas e complexado com sódio, cálcio, magnésio. Tá? E as principais funções, né, tá envolvido na síntese dos ácidos nucleicos, na síntese do ATP, né, adenosina trifosfato, fosfolipídios, contratilidade cardíaca, transmissões neurológicas. E o magnésio está 50% a 60% no esqueleto, tá? Ele tem uma boa porção nos tecidos moles, ele pode estar tanto livre quanto complexado, e ele é o principal cofator de mais de 300 enzimas que a gente tem no organismo, tá? Importantíssimo durante os processos de replicação e transcrição do DNA, porque ele é o principal cofator, ele é o cofator, né,
das polimerases, né? Então, é importantíssimo íon também para o bom funcionamento do metabolismo orgânico, né? Existem aí até alguns suplementos, né? Algumas vendas milagrosas. Esse suplemento de magnésio vai transformar a sua vida. E a gente sabe que não é bem assim, né? É óbvio que se a pessoa tiver uma dieta não equilibrada, se a pessoa tiver com uma deficiência de íons, e aí não vai ser só magnésio, normalmente essas deficiências iônicas, elas são combinadas, né? Pode ter deficiência de zinco, de magnésio, por isso, na maioria das vezes, os suplementos, eles não são únicos, né? Mas, em função dessa questão da participação do processo de replicação e transcrição, a deficiência de magnésio realmente pode deixar a pessoa mais um metabolismo mais lento, uma atividade menor, mais lenta, né? E aí o suplemento de magnésio melhora as funções orgânicas, mas ela só vai melhorar se tiver deficiência. Se não tiver deficiência, você vai estar gastando dinheiro em vão. Como a maioria dos suplementos, né? Eles têm sua utilidade quando existe uma deficiência daquilo que você está suplementando. Né? O fato de você ter, por exemplo, a concentração de aminoácidos dentro do que é esperado e você ficar sobrecarregando seu organismo com mais aminoácidos, só que você tem a mesma atividade de construção muscular, não vai levar ao crescimento muscular, né? E aí complica. Agora, se você tem uma demanda aumentada, se você precisa de mais aminoácidos para crescer seus músculos, porque você está fazendo atividade física, isso é um exemplo, e aí você não está tendo a quantidade adequada de aminoácidos para fazer crescimento muscular, na hora que você suplementa com aminoácido, aí obviamente você vai ter aí um crescimento muscular mais rápido. Tá? Então a gente tem aí, né, ainda avaliando a composição óssea, cálcio, fósforo, magnésio, normalmente as pessoas com problemas de reabsorção óssea, ou que está tendo destruição óssea, né, eles podem ter aumento do cálcio no sangue, tá? E também aumento do cálcio na urina. Professor, mas peraí, ele está tendo destruição óssea, ele está com osso fraco e está com cálcio no sangue elevado? Pode acontecer uma vez que esse cálcio está sendo retirado dos ossos, tá? E aí a gente vai ter que fazer o cálcio tanto no soro quanto na urina, fazer a calciúria. Tá? Mas também pode ter situações onde o paciente está com diminuição de cálcio, e isso normalmente acontece no início desses distúrbios, tá? O paratormônio, como eu já falei, é produzido pelas paratireoides, tá? Ele é sintetizado e liberado pelas paratireoides quando no sangue o paciente apresenta hipocalcemia, ou seja, existe uma redução da quantidade de cálcio no sangue. E aí o que é que acontece? A paratireoide libera o paratormônio vai ativar uma célula chamada de osteoclasto, tá? Clasto com C. E esse osteoclasto, ele vai lá roer o osso. Tinha um aluno que trabalhava comigo lá na UFRN, que a gente trabalhava com ratos experimentais, e uma das coisas que a gente fazia era avaliação óssea. Né? Então, a gente sacrificava o animal, tirava fêmur do animal, e a gente fazia uma avaliação de como estava o osso daquele animal, daquele ratinho que era diabético. Né? E aí ele sempre falava que o osteoclasto estava roendo o osso do rato. E, na verdade, é parecido o que acontece. Né? Então, o osteoclasto, ele libera uma variedade de substâncias, né? Que a maioria delas são substâncias ácidas, também libera a fosfatase alcalina no osso, a fosfatase alcalina não, a fosfatase ácida, e ela vai corroendo o osso para poder liberar o cálcio do osso
esse cálcio sai do osso e vai para o sangue, e aí a concentração de cálcio no sangue fica regularizada, né? Então volta aos níveis normais. A calcitonina, ela faz o efeito contrário, né? Uma outra coisa que, deixa eu voltar, uma outra coisa que o paratormônio faz é estimular a reabsorção do cálcio nos rins. Ele faz com que os rins não secretem o cálcio na urina. Tá? Então, esse cálcio, já que está com pouco cálcio no sangue, ele diz ao rim, não jogue o cálcio fora, reabsorva. E o rim vai e reabsorve cálcio. Até que a concentração do cálcio no sangue volte às concentrações normais. A calcitonina, que é produzida pela tireoide, ela faz a função inversa, né? Então, ela é secretada quando o paciente tem hipercalcemia, ou seja, quando o cálcio no sangue está elevado. E aí ela estimula que esse excesso de cálcio vá lá para o osso e seja fixado no osso. É uma ação oposta à ação do paratormônio. E temos a vitamina D, né? Que a gente tem uma relação direta com a luz solar, né? Os raios UVB na pele do paciente transforma algumas substâncias que nós temos em metabólitos, né, em formas, como é que eu posso falar? Em substâncias que vão dar origem à vitamina D ativa, tá? Só que esses metabólitos, eles precisam de processos de hidroxilação, onde a primeira hidroxilação, né, que é a adição dessa hidroxila aqui nesses metabólitos de vitamina D, acontece no fígado e a transformação desse metabólito informativo acontece nos rins, na segunda hidroxilação, formando calcitriol, que vai ter função muito semelhante à calcitonina, de fixação de cálcio nos ossos. Tá? Perguntem. Tem alguma dúvida? Não. Não, professor, por enquanto não. Então, isso aí é para a gente avaliar como está a composição do osso, tá? São esses os marcadores. Aqui tem uma figurinha mostrando o que é que o paratormônio faz. Tá? Então, quando o cálcio do plasma, o cálcio plasmático, está baixo, tá? Está reduzido, a paratireoide libera o paratormônio. O que é que esse paratormônio vai fazer? Ele vai fazer de tudo para que o cálcio no sangue volte ao normal. Então, uma das coisas que ele faz é aumentar a reabsorção de cálcio nos rins. Tá? Então, o cálcio que sai do sangue para a urina, ele vai voltar para o sangue. Tá? Também vai diminuir a reabsorção de fósforo, porque é um processo. A absorção de cálcio depende da liberação do fósforo. Tá? E também vai aumentar a síntese da 1,25 de hidroxivitamina D. Tá? Tanto a ativação renal, como ele também vai aumentar a absorção, né, desses metabólitos ou dessa vitamina D3 no intestino. Tá? Então, ele vai lá no rim e diz, opa, tudo que é cálcio, bota de volta para o sangue. E também vai estimular, né, a absorção da vitamina D da dieta, como aumentando a síntese de uma proteína transportadora de cálcio, tá? Assim aumentando a absorção do cálcio e a absorção também de fosfato no intestino. Tá? Isso, além do intestino e dos rins, o paratormônio vai lá no osso e vai aumentar a reabsorção óssea. Vai fazer com que o osteoclasto dissolva um pouquinho do osso e liberando o cálcio, e aí o cálcio volta para o sangue para normalizar essa concentração. Tudo que vocês estão vendo que o paratormônio fez para normalizar a concentração de cálcio no sangue, a calcitonina faz o inverso. Tá? Quando o cálcio está elevado,
a calcitonina faz o contrário. Diminui a absorção de cálcio no intestino, aumenta a excreção de cálcio no rim e pega o cálcio que está no sangue e fixa no osso. Aqui a gente tem uma figurazinha mostrando a rota, né, da síntese dessa vitamina D, tá? Então, a gente tem na pele substâncias precursoras da vitamina D, que em contato com a luz ultravioleta B, né, ela vai passar por transformações, se transformar em vitamina D3, tá? Essa vitamina D3 no fígado, ela passa por um processo de hidroxilação, tá? Adicionado um hidroxila no fígado e adicionado uma segunda hidroxila nos rins, tá? E aqui eu tenho agora, depois da segunda hidroxilação, a 1,25 de hidroxivitamina D, que é a vitamina D ativa. Essa vitamina D faz o quê? Atua no intestino, aumentando a absorção de cálcio e fósforo, e também atua no osso, né? Fazendo a fixação de cálcio lá no osso. Esses dois processos, tá? Eles vão servir para quê? Para manter os níveis de cálcio, tanto sérico quanto de cálcio e fósforo sérico, tá? Que são essenciais para as funções metabólicas, que a gente já viu, para a saúde óssea e para as funções neuromusculares. Porque tanto o cálcio quanto o fósforo atuam nesses processos aí, tá? E aqui do lado a gente tem as principais fontes de vitamina D que a gente tem da dieta, tá? E isso aqui é muito importante para quem tem algum tipo de deficiência. Veja, a gente pode ter a absorção da vitamina D3, tanto a partir desses precursores, né, e via luz solar, exposição solar ao sol, como também através da dieta, né? Então, aquelas pessoas que não gostam muito de andar no sol, né, que tem alguma restrição, pessoas que moram em países que a exposição ao sol não é tão intensa, né, que mora lá, Canadá, Noruega, né, são países muito frios e a exposição ao sol é bem reduzida. A dieta ela precisa ser um pouco mais rica desses alimentos, né, porque senão vai ter uma deficiência de vitamina D e uma deficiência de fixação de cálcio nos ossos. Óbvio que isso não acontece da noite para o dia, isso é um processo que acontece ao longo do tempo. Né? Como aqui a gente está com o sol o tempo todo na muleira, né, debaixo do sol, levando uma radiaçãozinha, a gente tem uma certa facilidade, né, para síntese de vitamina D. Obviamente que a gente tem que estar passando protetor solar por causa dos outros riscos que essa exposição à luz solar tem, por causa dos ultravioletos de outros tipos. Né? Então, precisa ser uma coisa equilibrada, né? E a gente sabe que os filtros solares, os bloqueadores solares, eles podem afetar isso aqui, sim. Né? Se você está o tempo todo com protetor bloqueador fator 100, que bloqueia praticamente tudo, essa exposição diminui e essa síntese de vitamina também pode diminuir. Então, em relação à composição óssea, check. Agora a gente vai falar do tecido ósseo em si. A gente viu matriz óssea, a gente viu a parte mineral, né? Cálcio e fósforo formando os cristais de hidroxiapatita. A gente viu que tem uma parte orgânica, e essa parte orgânica, 90% da parte orgânica é colágeno tipo 1. Tá? E 10% tem outras proteínas, incluindo a osteocalcina. Então, essa parte orgânica aqui, pessoal, a principal célula, a gente tem 3 tipos celulares principais no osso. O osteoblasto, que é a célula que faz formação óssea. Tá?
A célula responsável por formar o osso é essa aqui, o osteoblasto. Ela é responsável pela síntese do colágeno, da osteocalcina e das outras proteínas. Tá? Então, vejam aqui na figura, aqui a gente tem o osteoblasto formando o osso, tá? E vejam que o osteoclasto, a gente tem os osteoblastos nas fileirinhas, essas células mais colunares, e aqui a gente tem um osteoblasto, uma célula mais multinucleada, grandona, assim, parece uma... Você até vai dizer isso, mas parece uma amebona, né? Uma amebona, um Pac-Man come. Ele fica na superfície do osso, porque na hora que ele precisar reabsorver o osso, ele vai liberar aqui suas enzimas, seus ácidos, para digerir o osso e liberar o cálcio, e logo após os osteoblastos já vão estar aqui fazendo a formação do osso novo. Tá? Então, o osteoblasto é o responsável pela síntese desse material orgânico. A gente tem o osteoclasto, que é quem destrói o osso, e o nome certo é reabsorção óssea, e a gente tem os osteócitos, que são as células que estão aqui, ó, que fazem a manutenção do osso. Tá? Na verdade, elas são osteoblastos maduros, que ficam dentro da matriz. Então, nessa síntese, né, de osso, de matriz óssea, a gente tem a liberação pelos osteoblastos da fosfatase alcalina, tá? Alcalina, pH alcalino, a fosfatase óssea, a fosfatase alcalina óssea específica e a osteocalcina. São os 3 marcadores que a gente tem para verificar como está o processo de formação óssea, que é sintetizado pelos osteoblastos. Tá? Então, fosfatase alcalina, né? É uma enzima que é atividade em vários órgãos, está ligada à membrana e superfícies celulares. A gente tem uma enzima placentária, a partir do terceiro trimestre, está faltando um R. Trimestre. Alguém engoliu esse R, foi eu não. A partir do terceiro trimestre, a gente tem esse aumento, e também nas doenças carcinoplacentárias, o que danado é isso, pessoal? É quando a gente tem uma doença oncogênica, um câncer relacionado a essa placenta ou junto desse processo gestacional. Tá? A gente viu na aula de marcadores hepáticos que a gente tem fosfatase alcalina lá no fígado, né? E ela está relacionada às doenças hepatobiliares, às doenças de obstrução da vesícula biliar, né, com acúmulo de bile. E a gente também tem a fosfatase alcalina lá no osso, tá? Que está envolvida no processo de formação óssea. Ela é importante porque ela deixa o pH alcalino para que o cálcio, o fósforo se combinem para formar os cristais de hidroxiapatita, tá? Essa fosfatase alcalina é produzida pelos osteoblastos. Como é que a gente dosa? Metodologia enzimática, tá? A gente tem um reagente que a gente coloca no banho, adiciona a amostra de soro do paciente e vai para o espectrofotômetro e deixa aquela reação acontecendo dentro do equipamento. Tá? Então, ele vai fazer várias determinações de absorbância. Tá? Esse para-nitrofenilfosfato ele vai ser metabolizado pela fosfatase alcalina do paciente, tá? Formando para-nitrofenol, que é o que a gente faz a dosagem dele, a determinação dele ao longo do tempo. E aí consegue determinar a atividade da enzima, tá? E a dosagem da isoenzima óssea é através de um imunoensaio. Então, eu tenho um anticorpo específico que identifica a fosfatase alcalina óssea na amostra, e aí a gente consegue fazer a correlação de quanto dessa fosfatase alcalina total era óssea. Tá? Para saber se o paciente realmente está com um distúrbio relacionado à formação óssea. A osteocalcina é a principal proteína não colagenosa. Tá? Então, fora o colágeno tipo 1, a osteocalcina é a segunda proteína mais importante do osso, que é sintetizada pelos osteoblastos e estimulada pela vitamina D. Ela faz a interação do cálcio com os cristais de hidroxiapatita. Tá? E à medida que a fosfatase alcalina aumenta, a osteocalcina também aumenta.
e a dosagem dela é normalmente feita por ELISA. Dúvidas? O senhor falou adicionar no banho. O que seria isso? Não consegui compreender, não. Não entendi sua pergunta, cortou. Não, o senhor falou que era para adicionar o reagente no banho. Aí eu não entendi o que o senhor quis Porque dizer. assim, ó, a gente tem, na semana que vem na aula prática, eu posso demonstrar isso. Quando a gente vai fazer uma dosagem de cálcio, colesterol, glicose, o que é que a gente faz? A gente pega um tubinho, né, de hemólise, um tubo de vidro, coloca 1 ml do reagente, coloca 100 microlitros de amostra, mistura e coloca no banho, né? 10 minutos, por exemplo. Depois desses 10 minutos, eu tiro aquela mistura do banho, aí eu coloco na cubeta e vou para o equipamento ler. Certo? Não é assim? Certo. Então, essas são as dosagens que a gente chama de dosagem de ponto final. Eu vou ter o reagente reagindo com a substância da amostra. Ao final da reação, eu vou medir quanto que foi formado de determinada substância. Isso são as dosagens que a gente chama de dosagens de ponto final. Quando a gente vai, e essas dosagens, elas vão me dar uma quantidade. Então, formou tanto dessa substância, que é equivalente a 100 miligramas por decilitro de glicose, ou 150 miligramas por decilitro de colesterol. Nas enzimas, e aqui a gente vai fazer a atividade enzimática, a metodologia é diferente, tá? Então, eu coloco meu reagente no banho, sozinho, para quê? Para que ele atinja a temperatura de 37 graus, que é a nossa temperatura corporal. Quando a gente dosa glicose, colesterol, a reação acontece no banho, tá? E a gente mede o que foi que formou no final. Quando a gente está falando de metodologia enzimática, atividade de enzima, eu não posso esperar ver o que vai formar no final. A gente faz a medição durante, enquanto a reação química está acontecendo, tá? Então, eu vou verificar a ocorrência dessa reação no equipamento. Então, eu coloco o reagente, eu pré-aqueço o reagente, aí eu adiciono a amostra, misturo e já coloco no equipamento. E aí, essa reação química vai estar acontecendo ali dentro da cubeta, e o espectrofotômetro ele vai estar fazendo medições, várias medições, tá? Ao longo do tempo. Por exemplo, a cada 30 segundos, o espectrofotômetro vai fazer uma leitura daquela cubeta. E aí, na primeira leitura, eu vou ter uma quantidade X do paranitrofenol. Depois de 30 segundos, ele vai fazer outra determinação. Então, vai ter mais. Depois de 30 segundos, ele vai ter mais ainda. Então, é a partir da quantificação desse paranitrofenol ao longo do tempo, que ele faz um cálculo e aí ele me dá a atividade da enzima. Porque a quantidade desse paranitrofenol vai aumentando, por quê? Porque a enzima está atuando. Então, as metodologias de atividade enzimática, quando a gente vai fazer, ela funciona de forma diferente. Porque eu preciso que o equipamento faça as leituras durante a reação. Enquanto que nas metodologias de ponto final, que são glicose, colesterol, é quando eu preciso medir a quantidade, eu deixo a reação acontecer no banho e, ao final, eu vejo quanto formou da substância X. Então, são as metodologias para quantificar uma coisa e verificar a atividade de uma enzima, elas funcionam de forma diferente. Deu para entender? Deu sim. Então, a atividade da fosfatase alcalina também é importante para ver isso aí. Óbvio, a dosagem da fosfatase óssea, da fosfatase alcalina óssea, ela é importantíssima, né? É mais específico do que a fosfatase alcalina total.
E agora a gente vai falar dos marcadores de reabsorção. São os marcadores da destruição óssea, que são esses aqui. Tá? Essas substâncias aqui, telopeptídeos, CTX e NTX, piridinolina, deoxipiridinolina, hidroxiprolina, nada mais são do que produtos da degradação do colágeno. A gente viu que a matriz óssea ela é 90% colágeno tipo 1, certo? E aí, como é que a gente sabe se está tendo destruição óssea ou não? A gente vai medir, ou qual a intensidade dessa destruição. A gente vai medir esses produtos da degradação do colágeno. Tá? Vou mostrar uma figura. E a gente também vai medir a atividade da fosfatase-ácido tartarato resistente, que é uma enzima produzida pelos osteoclastos. Então, se os osteoclastos, que são as células que destroem o osso, que fazem reabsorção óssea, estão ativas, muito ativas, a atividade dessa enzima vai estar aumentando. Tá? Então, aqui a gente tem uma figura que mostra a estrutura do colágeno tipo 1, que é o que 90% da matriz orgânica do osso. Tá? Então, a gente tem monômeros, aqui monômeros do colágeno que são ligados entre si. Tá? Então, essas coisinhas aqui, azuis e vermelhas, são ligações cruzadas, tá? Vejam que essa ligaçãozinha azul está juntando essa cadeia de colágeno, esse monômero de colágeno com esse outro. Tá? Essa vermelhinha está ligando com essa outra. Então, no colágeno, né, nas fibras colágenas, que são fibras, a gente tem a piridinolina, que é essa em vermelhinha, isso aqui é só o esquemático, né, para vocês entenderem. A gente tem tanto piridinolina como deoxipiridinolina, que são essas ligações cruzadas entre os monômeros de colágeno, das fibras colágenas. Tá? Quando esse colágeno está sendo destruído, né, por causa da ação do osteoclasto, pela liberação do ácido e pela fosfatase ácida, essas ligações elas são liberadas. Tá? Então, quando elas estão sozinhas assim, a gente dosa a piridinolina e a deoxipiridinolina, tá? Que é uma piridinolina sem um hidroxilo. Tá? Elas são as ligações formadas entre a porção não helicoidal de uma molécula de colágeno depositada na matriz e os resíduos específicos da hélice da molécula vizinha. Então, vejam, ela liga essa parte final de uma molécula de colágeno com a parte que está entrelaçada. É como se fosse uma dupla fita DNA, ela está torcida, tá? As fibras, ela sempre liga a extremidade que não é torcida com a parte mais central torcida. Então vejam que ela sempre está assim, tá? E elas servem para fazer estabilização da matriz, para que as moléculas de colágeno estejam juntas. Como toda proteína, a gente tem uma extremidade C-terminal, nesse caso amino-terminal, e aqui no ponta tem um NH2, e do outro lado a gente tem uma região carboxy-terminal, que a molécula livre é um carboxy, é um ácido carbônico, tá? É um COH, e aqui é um NH2. Quando esse colágeno está sendo quebrado, ele é quebrado em diversos pedaços diferentes, tá? E aí, quando quebra aqui, né, na extremidade amino-terminal, junto com a ligação cruzada, esse pedacinho aqui é um pedaço de colágeno da região amino-terminal, por isso que é chamado de NTX. Tá? É um pedaço, é esse pedaço aqui, ó, dos colágenos, que foi quebrado e que está sendo liberado e acaba caindo na corrente sanguínea. A gente chama de NTX. E quando o que a gente identifica é a porção carboxy-terminal mais a ligação cruzada, aí vejam que tanto no NTX eu posso ter tanto piridinolina como deox, tá? Misturado. E quando é a outra porção, a outra ponta do colágeno, a gente tem o CTX, tá? Então, o NTX é a porção aminoterminal do colágeno
é o pedaço do colágeno que tem a terminação amino com a ligação cruzada, e o CTX é o outro lado do colágeno, que é o lado carboxo terminal, com a ligação cruzada. Então, NTX, piridinolina, deoxipiridinolina e CTX são pedaços do colágeno que está sendo destruído pela ação do osteoclasto. Quanto maior a quantidade desses marcadores, né, desses fragmentos de colágeno, mais intenso está sendo o processo de reabsorção óssea. Perguntas? Pergunte. Entenderam? Sim, deu para entender. É bem complicadinho assim, mas acho que deu para entender. Aí o senhor ainda vai falar como que a metodologia do teste que pega isso aí, o NTX e o. Tudo é lisa. Tá? Então, esses produtos de destruição do colágeno tipo 1, né, a gente chama de telopeptídeos, né, são pequenos peptídeos do colágeno, CTX e NTX. Os fragmentos amino terminais são NTX e os carboxos terminais são chamados de CTX, juntamente com as ligações cruzadas, tá? Juntamente com as piridinolinas e deoxipiridinolinas. Eles acabam sendo liberados no sangue, porque está tendo a destruição do osso, assim como também a piridinolina e deoxipiridinolina, que são as ligações cruzadas, tá? Uma coisa importante, importantíssima dessas ligações cruzadas, né, é que quase todas são encontradas apenas no osso, tá? Então, o colágeno da pele, o colágeno no músculo, né, ele não tem essas ligações. Então, esses dois marcadores são os mais específicos marcadores de reabsorção óssea. Tá? Porque apesar de terem outros colágenos, eles só estão presentes no colágeno tipo 1 do osso. Tá? Então, tanto as ligações cruzadas quanto o CTX e NTX, eles são dosados no soro e na urina, tá? E todos eles são medidos por ELISA ou HPLC. O HPLC, ele é mais pesquisa do que diagnóstico laboratorial. Tá? Os laboratórios que fazem acompanhamento de pessoas com problemas ósseos relacionados à reabsorção, normalmente se faz o ELISA, tá? E eles medem o sucesso do tratamento em mulheres pós-menopausadas. Essas dosagens ósseas, pessoal, são muito mais frequentes em mulheres, tá? Por que isso? Porque os hormônios sexuais femininos, o estrógeno, principalmente, ele é um estimulador do processo de formação óssea. Ele tem uma influência direta nesse processo de remodelação óssea nas mulheres. Né? Como nos homens a concentração é muito baixa, né, dos estrógenos, o homem tem menos influência hormonal nesse processo. Já as mulheres, quando entram na menopausa, né, entre 45, 50 anos, 50 e poucos anos, a diminuição dos estrógenos causa uma alteração no metabolismo ósseo muito importante. Tá? E aí o processo de reabsorção aumenta, enfraquecendo o osso ao longo do tempo. Tá? Existem tratamentos diversos, né? Existem as reposições de cálcio, suplemento de cálcio, existe a calcitonina, existe diversos. Mas os mais importantes medicamentos são os medicamentos que bloqueiam a reabsorção óssea, tá? Que são os bifosfonatos. Tá? São... Ah, meu Deus. Faz tempo que eu saí das farmácias. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Não vou lembrar não. Então vamos pesquisar. Bifosfonatos. Só para eu lembrar aqui o nome dos bichinhos.
E os alendronato, risedronato, o principal é o alendronato sódico. Tá? Então, esses bifosfonatos, como alendronato, risedronato, são medicamentos importantíssimos, porque eles são os mais efetivos, porque eles são específicos para bloquear, diminuir esse processo de reabsorção óssea, tá? O mecanismo de ação deles. E aí, depois que inicia o tratamento com esses bifosfonatos, a dosagem desses marcadores de reabsorção, CTX, MTX, piridinolina e a deoxypiridinolina, são importantes para observar o efeito desses tratamentos. Então, são normalmente feitos por alise, certo, Adilson? Certo, professor. Pergunta. A gente ainda tem como produtos de degradação do colágeno a hidroxiprolina, tá? Que é liberada pela quebra do colágeno, tá? Ela é excretada na urina. Ela não é específica da reabsorção óssea, porque outros tecidos que possuem colágeno também liberam hidroxiprolina. A hidroxiprolina é um aminoácido, né, modificado que está presente no colágeno. Tá? E o colágeno da dieta também interfere. Que a gente faz dosagem para ver, também avaliar a excreção ou a degradação do colágeno, só que é feita apenas na urina. E o último marcador é uma enzima, que é a fosfatase ácida tartarato resistente, também chamada de TRAP. Tá? Ela é marcador do processo de reabsorção, então quando os osteoclastos eles estão ativados, eles liberam essa enzima no local onde vai haver a reabsorção. Tá? Ele não é tão bom assim, né? Ele é melhor do que a fosfatase ácida total, porque ela não está em todos os tecidos. Tá? A fosfatase ácida total que está em vários outros tecidos, como próstata, plaquetas, eritrócito, no baço. E é uma dosagem enzimática, igual a gente faz a fosfatase alcalina, a gente faz a fosfatase ácida no soro. Então, os marcadores são esses. A gente tem marcadores para ver como está o osso, como está o processo de formação e como está o processo de reabsorção. Então, normalmente, quando o médico vai avaliar, ele pede tudo. Né? Ele pede para ver como está o osso, como está o processo de formação e como está o processo de reabsorção. Fosfatase alcalina total e fosfatase ácida total, às vezes eles não pedem, eles pedem só as específicas. A ácida tartarato resistente e a óssea específica. Tá? Lembrando que essas dosagens elas são sempre auxiliares. Tá? As dosagens laboratoriais vão auxiliar no diagnóstico juntamente com os exames de imagem. E o exame de imagem mais importante, no caso dos ossos, é a densitometria óssea. Tá? Então, é um exame que vai mostrar aí como está a densidade dos ossos. Tá? Então, a região mais branquinha, a região onde tem mais, o osso está mais formado, e as regiões mais escuras, é onde tem menos osso, menos matriz óssea. Aqui mostrando o esqueleto todo, aqui a cabeça do fêmur, né, juntamente com isquioilho, aqui a coluna vertebral. Vejam que eu tenho regiões mais brancas, regiões mais escuras. Não é uma coisa homogênea, né? Principalmente aqui nas vértebras. E aí o médico utiliza a densitometria para avaliar. E aí chegar no diagnóstico das doenças ósseas. Aqui a gente tem as principais, tá? E a mais conhecida de todo mundo é a osteoporose, né? Que é uma diminuição progressiva de massa óssea, acomete muito mais as mulheres na menopausa, por causa da redução, né, dos hormônios, dos estrógenos. Tá? Isso gera um risco muito grande de fraturas. Ah, ela caiu, quebrou o osso. Pode ser, mas às vezes ela quebra o osso e cai. Acontecem as duas coisas, tá? No caso da osteoporose.
Às vezes as quedas são originárias de fraturas, por tão fraco que o osso está. Tá? E, obviamente, se uma pessoa na menopausa mais idosa cai, o risco de quebra é muito maior porque o osso está mais frágil. E aí, a dosagem dos telopeptídeos, fosfatase alcalina, chacalcina, são importantes. Aqui a gente tem outra doença, que é a osteomalácia e o raquitismo. São problemas na mineralização óssea. Então, no desenvolvimento ósseo, desde a infância, existe um problema de deposição do cálcio, né, de mineralização, de formação da parte mineral, da parte dura do osso, tá? Em função de deficiência de vitamina D ou de falta de fosfato também. Tá? Isso ocasiona, obviamente, ossos mais frágeis e a curvatura das extremidades e uma baixa estatura das pessoas. Tá? Temos também a doença de Paget, é uma doença onde tem um aumento importante da reabsorção óssea pelos osteoclastos, tá? E aí, quando essa reposição é feita, né, a formação é feita, ela não é feita da maneira adequada. Tá? Então, na doença de Paget, o osso também é bem deformado, porque essa reposição do osso não é bem feita. Tem a osteodistrofia renal, na verdade é uma doença secundária, é uma doença renal crônica. Né? Então, como eu falei, a deficiência da função renal vai levar a um hiperparatireoidismo. Então, vai aumentar muito a concentração de paratormônio, que vai levar a hipocalcemia, deficiência do osso, de cálcio no osso e enfraquecimento dos ossos também, além de deficiência de vitamina D. E, por último, a osteogênese imperfeita, é aquela doença chamada de ossos de vidro. Tá? É uma doença genética, onde tem uma mutação no gene do colágeno, tá? E aí a formação do colágeno tipo 1 ela é defeituosa, e aí é um quadro bem complicado. Porque o colágeno não se forma de maneira adequada. Tá? Então, dessas 5, essa raquitismo, e osteomalácia, doença de Paget, a osteodistrofia e a osteogênese imperfeita, dessas 4, a mais comum ou a menos rara é a osteodistrofia renal. E a mais comum de todas é a osteoporose, porque ela é quase que não uma certeza, mas nas mulheres que entram na menopausa, se a mulher não for acompanhada, a probabilidade de desenvolvimento de osteoporose é muito grande. Então, a reposição hormonal é importante, mas precisa ser avaliado o risco de câncer de mama em função da reposição. Então, a ginecologista da mulher, ela precisa estar, né, bem atenta ao histórico, a análises genéticas de mutações. Hoje a gente tem pesquisa de mutação no BRCA1 e BRCA2, que são os principais genes relacionados a câncer de mama, porque na hora que a mulher entra na menopausa e faz a reposição hormonal, tem que avaliar os riscos como um todo, né? E um dos riscos de reposição hormonal é essa questão do câncer de mama, que precisa ser avaliado e acompanhado. Então, se a gente for para um laboratório aqui, vocês forem lá para análise, eu vou falar dos que eu conheço e do que eu gosto. Do análise, eu já fui em outros, não gostei muito. Quando tiver esse tipo de análise, vai estar muito relacionado à osteoporose. Tá? Óbvio que pode vir amostras relacionadas a outras doenças renais que nem estão aqui, outras doenças ósseas que nem estão aqui. Mas o que é mais comum são essas dosagens relacionadas à osteoporose. Certo? Certo. Eu vou finalizar a listinha que eu não mandei ainda da aula passada. E aí eu vou juntar,
questões sobre função hepática e os marcadores ósseos, tá? Para vocês irem fazendo e mando para vocês ainda hoje. Eu estava quase terminando a lista do hepático, eu já adiciono questões dos marcadores ósseos para vocês, tá? A aula passada eu só consegui colocar hoje aí no Cigarro, porque não é muito fácil. Tem que publicar no YouTube, baixar a aula, publicar no YouTube, pegar o link, e nem sempre a gente consegue fazer isso muito rápido, tá? Mando a lista, mais tarde coloco a aula. Na quinta-feira a gente vai ter uma aula sobre perfil lipídico, e na semana que vem a gente vai fazer as práticas. Eu vou mandar para vocês o roteiro, tá? Do que a gente vai fazer na prática. A gente pode fazer a coleta de sangue lá na hora. Venham preparados ou vão preparados para passar a manhã toda no laboratório, porque como a gente vai incluir a questão da separação do soro, coleta e separação do soro lá na hora, vai demorar um pouco mais. Eu vou mandar o roteiro para vocês do que a gente vai fazer. Então, antes de vocês irem para a aula da semana que vem, da aula prática, vocês dão uma estudada no seu roteiro para não chegarem perdidos do que a gente vai fazer. Não que eu não vá explicar, eu vou explicar passo a passo o que a gente vai fazer, mas se vocês já chegarem, né, sabendo o que é que vai ser feito, fica mais fácil, tá? Dúvidas? Vocês querem... eu tô ligado, vocês estão todos ligados, e assim, graças a Deus, né, porque dá um trabalho danado fazer essas aulas. Eu estava em outra disciplina aí, tinha aula prática programada e nem teve, porque os alunos nem apareceram. Quando era no dia antes da aula, professor, não vou poder ir por causa disso, aí não tinha. De 5 grupos, nenhum foi. E aí quem perde é quem não acompanha, né? Chama a gente na próxima que a gente vai. A turma que não quiser ir, chama a gente, pergunta lá no grupo que a gente vai. Então, assim, vocês têm alguma questão sobre as turmas? Podemos manter Ágata, Ana Paula, Bruna, Edilson e Eliane na terça, Henrique, Igor, Yara, Luciana e Rosana na quinta. Vocês querem trocar? Porque eu já vou fazer a lista para deixar amanhã na recepção com o seu Marques, para quando vocês forem para lá. Por mim tá tudo certo. Por mim também. Por mim tá perfeito. Certo. Só uma dúvida. A Eliane está indo para as práticas, vocês sabem me dizer? E Luciana? Luciana, não. Eliane depende da escala dela, que ela trabalha. É porque ela trabalha, né? Não, beleza. Geralmente, quando ela não vai, quando ela não pode no dia, ela troca com alguém, mas ela vai. Tá, então eu vou fazer assim, eu vou pegar essa relação, vou colocar já como notícia aqui na turma, porque quando ela vir, aí ela diz, vou estar de plantão, não vou estar de plantão. E aí, qualquer coisa a gente troca ela. Vocês que acharam que foi muita informação lá passada, o que vocês acharam da de hoje? Então, né? É muito, como sempre, é muita informação. A gente anota para gerenciar algumas coisas e eu, pelo menos, a minha dinâmica é sempre procurar assistir depois de novo para pegar algumas coisas. Professor, bota o vídeo lá que a gente revê. E deixe disponível para quando a gente quiser consultar em outras disciplinas também. Às vezes a gente volta no vídeo para assistir as aulas. Eu acho que a lista que eu vou mandar vai ajudar vocês nessa questão de muita informação, tá? Vai ser mais focado no que é importante, qual o entendimento que é mais importante. Às vezes tem muita coisa que eu falo que mas a gente gosta de muita informação. Mande detalhe que depois a gente corre atrás. Tá certo. Não, eu vou deixar a gente gosta da aula completa mesmo. Tá bom. Hoje mesmo eu mando as listas e vou tentar colocar. Se eu não atrapalhar, hoje mesmo eu disponibilizo a gravação. Certo? Beleza. Tchau, então tá, gente. A gente se encontra quinta, mesmo bate horário. Beijo, gente. Tchau, tchau. Bom dia a todos. Tchau. Tchau, pessoal.